Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. A carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo é o de número 11. Carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 11, versículo é o de número 8. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Quem achou, diga amém. Os varões já se colocaram de pés. Para a gente não deixar eles sozinhos, vamos sobre os nossos pés, por gentileza. Capítulo 11 da Carta aos Hebreus, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome nesta noite, por tudo que o Senhor está fazendo em nós, em nossas vidas, meu Pai, esta noite. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, repreendendo tudo que se opõe à Tua vontade em nossas vidas. Deus, que a nossa mente esteja cativa, esteja atenta à Tua palavra. Pai, nós pedimos a Ti, continua glorificando o Teu nome através desta palavra. Toma, meu Deus, toda a glória para Ti, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sente no seu lugar, fique à vontade. Se puder me dar só mais um pouquinho de retorno aqui, por gentileza, eu agradeço. Quero nesta noite louvar a Deus por mais esta oportunidade e já agradecer a Deus pela vida do pastor Leandro. Pastor Leandro Gentil é um homem de Deus que tem depositado uma confiança em nós, né, principalmente aqui de Roraima, jovens, já nem tão jovem mais, né, pastor? Jovens pregadores, e isso para mim é um privilégio, porque o Senhor é uma bênção e tem nos abençoado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, bem como toda esta linda igreja. Trago um abraço da minha igreja, Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Milton Carvalho. Os irmãos recebem, digam amém. Estou acompanhado, a mulher mais linda que você vai ver aqui hoje, a irmã Valdiane, está bem ali, né? Eu digo que os irmãos ficam em silêncio, que é contra fatos, né, irmãos? Glória a Deus. Eu quero externar a minha gratidão. Fico muito feliz. Os irmãos da Igreja da Fé são irmãos muito queridos, que sempre nos proporcionam este momento. Inclusive elogiar os varões, né, que cantaram aqui lindamente, como um coral, né? Não sei se ensaiaram muito não, mas saiu muito bonito, tá? Deus abençoe e continue usando vocês aí neste dom de louvar, outros pregar, em nome de Jesus. Quantos ainda desejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Cantor Efraim, prazer conhecê-lo, amém. Me levou lá quando eu tinha 5 anos, por volta dos 5, já era antigo na verdade quando eu tinha 5 anos, né? Mas eu lembrei muito da minha infância. Meu pai costumava ouvir em casa os louvores de Sérgio Lopes, né? Aqueles louvores bem antigos, bíblicos, cristocêntricos, e isso é muito bom. Deus continue prosperando a sua vida, a sua família e os irmãos que lhe acompanham. O texto que nós lemos esta noite é um texto muito interessante, por que não dizer
muito conhecido da maioria dos irmãos. Hebreus, como os irmãos bem sabem, não nos proporciona a informação e nem tampouco a tradição nos precisa a respeito de quem escreveu esta carta. Curiosamente, nós não sabemos e possivelmente em vida também não saberemos. O certo é que o seu autor é conhecido de todos nós. Ainda que nós não saibamos quem escreveu, todos nós sabemos que quem é o autor deste livro é o próprio Deus. O escritor trata de um assunto basilar para a fé tanto judaica quanto cristã, pois trata-se de uma síntese, uma biografia sintetizada do que seria a vida de um dos homens mais importantes da história. Este homem, diga-se de passagem, entendeu perfeitamente o que é viver com propósito. Abraão, o homem na qual foi citado anteriormente neste texto, tipifica de maneira muito precisa alguém que soube de fato viver com propósitos e estes propósitos sendo eternos. Curiosamente, no hebraico, na cultura bíblica, a palavra propósito sempre está relacionada, ou pode ser ligada a um vocábulo chamado makon. Repita comigo, makon. Esta palavra está associada pelo menos a 3 coisas na Bíblia. Pode significar lugar, como também precisam saber a posição que exercem neste lugar. Curiosamente, esta pessoa também precisa saber qual o destino que lhe espera estando neste lugar. E por que não dizer, esta pessoa precisa pensar em uma finalidade. Logo, compreende-se que viver, ou homens que vivem propósitos de Deus, são homens que entenderam que, segundo este pensamento, estão em constante caminhada, estão em constante movimento. Viver em propósito significa andar e não parar de andar. Eu gosto desta expressão porque Deus, Ele não se utiliza de pessoas para viverem ao seu lado de maneira parada, estática, de alguém que vai viver alguma coisa e está no campo da paralisia espiritual e física. Muito pelo contrário, quem entendeu que quer viver propósitos eternos, entendeu também que em sua vida, ou a sua vida, não pode estar parada. Muito pelo contrário, existe um lugar que nós precisamos chegar, e este lugar precisa ser alcançado pelos pés daqueles que estão vivendo de propósitos. Olhe para alguém que está do seu lado nesta noite com muito carinho e diga para esta pessoa: Deus não conta com alguém parado. Deus não conta com pessoas estáticas. Deus não conta com pessoas no campo da apatia, nem física e nem espiritual. Se você quer viver propósitos eternos de Deus, entenda de uma vez por todas: você precisa andar, se movimentar, ir ao encontro daquilo que Deus preparou para você. Quem precisa sou eu, não é Deus. Psicologicamente falando, irmãos, nós
procuramos andar quando temos segurança? Sim ou não? Ninguém anda inseguro. Ninguém anda sem que tenha o controle do momento em que está vivendo. O interessante é que Deus não chama ninguém para andar quando estiver seguro. Deus não chama alguém para andar quando estiver controlando as coisas. Sabe do que Deus se utiliza na vida de alguém? É de uma pessoa que entendeu que mesmo não estando em segurança, mesmo não estando no controle das coisas, resolveu andar em direção à eternidade. Mesmo não tendo irmãos, não seja nesta noite, com licença da palavra, hipócrita ao dizer: eu tenho controle da minha vida, tenho controle da minha família, tenho controle da situação. Não, irmãos, nós precisamos entender que para andar com Deus, nós estamos seguros debaixo das suas asas. Aqui ninguém manda em ninguém. O único que nos assegura tudo isto é aquele que nos chamou. E curiosamente, o controle de quem anda com Deus está na mão do próprio Deus. Propósitos se vivem andando na dependência de Deus. O que é que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu só vou começar a cumprir em você alguma coisa quando você tiver a capacidade de, mesmo sem ver, começar a andar. Eu me explico, irmãos. Abraão está em um tempo em que, primeiro, quem dá a direção não é ele. Deus está dizendo: sai porque eu vou te levar. Segundo, sabe quem que é o Google Maps de Abraão? É Deus. Abraão para e Deus diz. Abraão para e Abraão para. Abraão continua e Abraão continua, porque para andar com Deus é preciso entender que quando Deus chama alguém e esta pessoa ouve o chamado de Deus, só se viverá os propósitos. Primeiro, quem entendeu que para viver com Deus precisa sair da Mesopotâmia e caminhar em direção à voz que Deus está te falando. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para uma terra, ou vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu contextualizo e a gente aplica isso aqui para finalizar, prometo. Quem que é Abraão? Abraão tem uma vida financeira muito bem estabilizada, porque a Mesopotâmia é o campo de estabilidade de Abraão. Se você fosse medir a sua vida, você diria: não lhe falta nada. Mas olha o que Deus está lhe pedindo: Abraão, abandona o que você acha que te estabiliza. Abandona o que você acha que te dá favores. Abandona o que você acha que está te fazendo prosperar e começa a andar em direção àquilo que eu tenho para você viver. Não entendi, pastor. Só se vive propósitos de Deus aquele que entendeu que Mesopotâmia não é mais o seu lugar. Oh glória, Mesopotâmia não te serve mais. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu sei muito bem que quem vive aí é prepotente, diz que não precisa, diz que não lhe falta nada. Mas eu tenho uma boa notícia para um Abraão que chegou aqui esta noite: a Mesopotâmia não comporta o projeto que eu estabeleci para... Oh glória! É grande que você está achando que este mundo te proporciona, mas experimenta andar com Deus. Não existe nada, oh glória. Segura na mão de alguém que está do seu lado nessa noite e diga para ele: caminha com segurança, caminha com segurança. Deus está proporcionando o que a Mesopotâmia não pode te dar. Se ela te dá dinheiro, Deus é o Deus que é dono do ouro e da prata. Se ela te
te dar nome. Deus vai te dar um nome que será chamado eternamente pela mão direita, para quem trouxe essa noite, lá no alto, em nome de Jesus. Porque Deus está falando com alguém esta noite que está inseguro, e Deus está dizendo: experimenta sair daí, para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Experimenta abandonar a mentira, experimenta abandonar o que não me agrada, experimenta abandonar o que você acha que não te... Agora baixe essa mão do lado, no ombro do irmão que está do seu lado, e diga para ele: caminha com Deus que vai dar certo. Oh, Sheba Kaulabarassai. Caminha com Deus que tudo vai finalizar bem. Eu não sei se você entende o que é andar com Deus, mas andar com Deus nem sempre é ter dinheiro no bolso, mas é Deus providenciar quando alguma... Oi, irmão, andar com Deus é entender que a Mesopotâmia não se compara ao que Deus pode proporcionar. Olhe para alguém que está atrás de você e diga para ele: Mesopotâmia nunca mais. Mesopotâmia nunca mais. Eu sei que você deixou alguma coisa por Jesus, e Deus está dizendo para você: eu sei que você abandonou alguma coisa, no começo te serviu, te feriu, fez você chorar, mas sabe qual é a palavra de Deus para você? Se alguém pudesse olhar para você, diria: rapaz, quem te viu, quem te vê, no tempo que tu era da Mesopotâmia, ninguém dava nada pela tua vida. Foi começar a andar com Deus que a tua vida mudou, virou pregador, está cantando, está na igreja, está evangelizando. Sabe o que é isso? Efeitos colaterais de quem experimenta sair do ambiente em que não cabem os projetos de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Note que propósito geralmente, pastor Leandro, está diretamente ligado aos pés do indivíduo. Propósitos dizem respeito a quem anda. Propósitos dizem respeito aos pés de quem está andando. E anatomicamente falando, irmãos, os pés possuem pelo menos 26 ossos, 33 articulações e mais 100 músculos entre tendões e ligamentos. Uma construção extremamente detalhada que revela pelo menos uma coisa. E o que é, pastor? Nós não fomos feitos para ficar parados. Irmão, nós não fomos feitos para ficar parados. Tu não é móvel de igreja, irmão. Tu não é móvel do reino. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu te chamei para sair, mas não foi para ficar ocupando banco, para ficar... Pastor, o senhor sabe, tem gente que pensa que igreja é vai e vem, tem gente que pensa que igreja é um status social. Não é não, irmãos. Isso aqui é feito para quem entendeu que não pode ficar parado. É glória na segunda, é glória na terça, na quarta, que todo dia em movimento. Não podemos ficar parados. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele: vai ficar parado até quando? Com todo respeito, com todo respeito, vai ficar parado até quando? Se o próprio Deus te preparou fisiologicamente para andar, caminhar, seguir os seus passos. Segundo, revela pelo menos uma coisa: que os nossos pés, estruturalmente falando, são flexíveis para qualquer terreno. Oi, irmão, isso aqui é lindo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém essa noite? Se passares pelo fogo, lá atrás, eu vou pregar para aquele irmão lá de trás, o fogo não vai queimar os teus pés. Se você passar pelas águas,
as águas não te submergerão. Oh, ai, com decaldarabaturia sai. Se for preciso, Deus estabiliza os teus pés para andar sobre as águas, mas o terreno, e sabe o que Deus está dizendo para alguém? Não existe terreno que os teus pés não possam caminhar. Está um terreno rochoso e Deus está dizendo: pode caminhar porque teus pés estão aguentando. Está um terreno muito maleável, Deus está dizendo: anda porque eu te preparei para isso. Pastor, mas o meu pé está machucado. Deus está dizendo para alguém esta noite: eu tenho até sapato para te calçar. Olê pra catuia sai, ande calabaracando e arabachúria. Oh glória, eu estou sentindo uma graça de Deus para profetizar isso para alguém. Os teus pés não vão recuar em detrimento do terreno que se apresenta. Não entendi. Você vai continuar marchando, você vai continuar avançando, pastor, mas o mar está à frente e Faraó vem logo atrás. A ordem de Deus, sabe qual que é? Continua marchando, marchando, macalabaio, subriacando e açai, marchando, marchando. Você pode dizer isso para alguém essa noite? O terreno não vai te parar. Continua marchando. O terreno alabarachandarabassúria. Sabe por que a igreja da fé continua avançando? O terreno às vezes até é difícil, mas Deus continua com as suas mãos estendidas dizendo: não tem terreno difícil para quem entendeu o que é propósito. Não ande a sair. Alabaracandarabatúria céuia. Aianto que pruvia sai. Ribita canturia céuia. Oh glória, oh glória, oh glória. De curbe pra canduia céuia. Sabe por quê, irmãos? Porque a mentalidade judaica, na mentalidade do judeu, não se descobre propósitos estando parado. Para o judeu, o propósito é revelado enquanto a pessoa está caminhando. Estreita só um pouco aqui, mas no final a gente arruma. É por isso que tem gente que não sabe o que fazer na igreja. Porque para Deus estar parado é o mesmo que estar voltando. E Deus está dizendo para alguém: quer descobrir os meus propósitos na tua vida? Começa a caminhar no caminho que eu proporcionei para você. Começa a caminhar enquanto eu te chamo. Não entendi, é por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse: aquele que quiser vir após mim, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Isso aqui eu aprendi com um amigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quer descobrir o teu propósito, irmão? Jesus está dizendo para os discípulos: pisa onde eu piso, que você chega aonde eu chego. Vou repetir para ver se alguém entende. Jesus está dizendo para alguém essa noite: quer descobrir os propósitos que eu tenho na sua vida? Pisa onde eu piso, que tu chega onde eu chego. Começa a andar. Quer descobrir parado, como é que vai? É dos varões, né, pastor? Tem uma mensagem que fala sobre o sono. Uma das curiosidades a respeito do sono é que quem dorme não vê o tempo passando. Aí Deus está dizendo para alguém essa noite: está pensando que enquanto você está parado o tempo está te esperando? Deus está dizendo para alguém: enquanto você está parado o relógio está correndo. Aí fica se perguntando: o que pastor dá oportunidade para fulano e não dá para mim? Por que eu estou sendo eu não estou sendo usado e fulano já está até pregando?
Por que eu tenho tantos sonhos e nunca se realizaram? Por que nunca aconteceu comigo? Sabe o que é? É que enquanto tem alguém parado, alguém está orando, irmãos. Enquanto tem alguém parado, outra pessoa está jejuando. Enquanto tem alguém parado, tem pessoas que estão consagrando a sua vida e estão pedindo: Deus, me revela os teus propósitos. Me revela os teus propósitos. Parar para Deus é voltar, crente. De canto de olho para o irmão que está do lado, diz para ele: bora andar. Glória. Ainda me ouve, diga amém. A segunda curiosidade a respeito dos pés é que os pés são dotados de uma profundidade altamente sensível. Os pés são capazes de captar qualquer tipo de terreno. E o curioso é que enquanto Moisés, diz o texto, está andando procurando as ovelhas de seu sogro, de repente ele avista uma sarça que queima e não se consome. Não se consome, mas está queimando. Ele ouve uma voz de lá dizendo: Moisés. Quando ele se vira, diz o texto, que ele tenta se aproximar e Deus diz: espera aí, Moisés, parafraseando, não te aproxima antes que você tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, não adianta estar no lugar em que eu estou, se você não está disposto a se envolver com o ambiente. Não adianta estar aonde Deus está, se você não tem sensibilidade para captar o que está acontecendo. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: do que adianta estar na igreja, fazer cultos, gritar, chorar, se você ainda não entendeu o que Deus está fazendo nesta noite? Eu não sei se tem alguém aqui nesta qualidade, mas se alguém entendeu que este congresso marcará a sua vida, poderá Deus te batizar com o Espírito Santo, é porque esta pessoa entendeu que ao sair de casa, as suas sandálias ficaram guardadas para sentir o que Deus está fazendo. Eu não entendi, pastor. Deus está ativando a sensibilidade de alguém esta noite. Você vai perceber o mover de Deus nesta casa. Você vai perceber os propósitos de Deus nessa casa. Pastor, não entendi. Deus olha para Adão e diz: Adão, onde tu estás? Irmão, cá para nós, Deus é onisciente ou não é? Então, esta pergunta é uma pergunta retórica. Por quê? Porque Deus está dizendo para Adão: Adão, onde tu estás? Porque tu pode até estar no jardim, mas você não está mais em mim. Oh, glória. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: não adianta estar no jardim de Deus se você não quiser se relacionar com o Deus do jardim. Eu quero que você segure na mão desse irmão que está do seu lado nessa noite. Isso aqui é profético. Fale para este irmão: saiu de lá para cá é para se envolver. Veio de lá para cá é para dar glória, para dar aleluia, é para ser cheio do Espírito Santo, é para ser batizado, é para ser tomado em profecia. Se não veio para se envolver, irmão, põe a mão no bolso, cruza os braços, faz o que você quiser. Mas se tem alguém aqui que chegou disposto a se envolver com o ambiente, Deus está dizendo para você essa noite: receba neste momento a minha presença, que está sendo manifestada. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a se envolver com este ambiente agora e orar em línguas estranhas esta noite. Se você tem dons de profecia e tem desejo de voltar a profetizar,
te envolva com o ambiente que está sendo proporcionado nesta casa. Isso. E lá atrás tem alguém se envolvendo com o ambiente. Deixa eu ver aqui na frente se alguém está se envolvendo. Aqui na frente alguém entendeu que chegou aqui é para se... Olha aqui, os senhores também vieram para se envolver. Ande canto, quebanto e achandarabaturi andarai. Dá um salto no teu lugar, irmão. A gente termina isso aqui outro dia. Eu entendi que Deus trouxe você aqui hoje foi para se envolver com... Quem veio? Quem veio? Quem veio? Se você veio, recebe. Se você veio, adora. Se você veio, entrega. Se você veio, seja renovado. Se você veio, seja batizado. Se você veio, seja renova. Agora. Isso. Se tem desejo de se envolver, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, estou com saudade de me envolver neste ambiente. Estou com saudade de me envolver nessa glória. Deus está dizendo para alguém: se veio para te envolver, o ambiente está disponível. Pode tirar o calçado. Disponibiliza a sensibilidade agora, porque o Deus da Terra Santa está presente aonde Ele fez com que a terra fosse santificada. Fecha os teus olhos. Andeco paracachuri assai. Urimina calapanturi andarabatai. Homens de Deus, Deus vos chamou para caminhar. Deus vos chamou para andar. Então a partir de hoje, se envolve com o ambiente em que Deus está. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, ao Senhor Deus poderoso. Fecha os teus olhos. Digno de louvor, o Espírito de Deus já está renovando os jovens aqui à frente. Digno de louvor. O congresso é de senhores, mas está disponível para quem quiser. Tem mulheres sendo renovadas aqui. Até os varões já estão. Se quer pega, está disponível. Se quer pega, está disponível. Recebam dons espirituais. Recebam dons espirituais essa noite. Em nome de Jesus. Você está orando por batismo com o Espírito Santo. A noite é essa. É só se envolver com o ambiente. Oh, repúcia. Santo pra sempre. Mão pro alto, adore a Ele. Enquanto você é renovado, adore a Ele. Olha a graça que tomou este lugar agora. Arabaturia, sai. Erabanduque, prácia. Isso, homem de Deus, pode chorar. Nessa terra aqui, homens também choram. São quebrantados. Urimina, vai, oh glória. Oh glória.
que Abraão, tendo ouvido o chamado, obedeceu e saiu para um lugar. Repita comigo, ele saiu para um lugar. Porque aqui ninguém vive aleatoriamente, a gente vive porque tem um lugar preparado. A palavra lugar aqui, irmãos, vem do grego topos, que quer dizer lugar previamente medido, preparado, estabelecido. Sabe o que Abraão está dizendo? Para Boa Vista, vocês podem até não entender, mas eu estou caminhando para uma terra que o próprio Jesus foi preparar. Enquanto o mundo caminha de lá para cá e de cá para lá, você está andando nas ruas de Boa Vista, de Roraima, e está dizendo: os meus pés estão na rota do lugar preparado. Oh glória! Estão na rota do lugar preparado. Jesus disse: se não fosse assim eu não vos teria dito, vou para o Pai vos preparar lugar. Oh glória! Porque lá existem muitas moradas. Então a pergunta que não quer calar, pastor Leandro: por que é que Abraão não para? Por que é que a vida é tão difícil com Abraão, mas ele continua? Covarde, mas Abraão continua com os pés firmes, porque está escrito que ele creu que mesmo que não tivesse lugar na cidade em que mora, há uma cidade preparada para nós. Abraão continuou caminhando, Isaac continuou caminhando, Jacó continuou caminhando, Noé não parou de andar com Deus, Pedro caminhou com este caminho vivo, Paulo também prosseguiu, Martim Lutero, o homem da reforma protestante, também continuou firme em suas convicções. Daniel Beck, Gunnar Finkre, pai do Pentecoste no Brasil, não pararam. Mas eu tenho uma boa notícia: você também não vai parar. Tem uma terra preparada para você, porque está escrito, João capítulo 21, versículo 1: e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, o mar já não existe mais. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu desce. Louvado seja o nome do Senhor, adornada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu Deus, e eles mesmos serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Caminhar aqui te causa choro, mas está escrito, porque lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto. Então Deus está dizendo para alguém: chora o quanto for preciso, porque quando você chegar lá, nunca mais tu vai chorar. Isso é só aqui. Na presença de Deus é regozijo eternamente. Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque é verdade estas palavras. E disse-me mais: está cumprido, porque eu sou o Alfa, eu sou o Ômega,
Eu sou o primeiro, eu também sou o último. Quem vencer terá o direito de beber da água da vida e herdará todas essas. Cadê você que está caminhando? Cadê você que está caminhando? Eu não vim aqui só para cuspir teologia, não. O que sustenta o nosso caminho é poder de Deus, palavra de Deus.